Para que vocês possam fazer a utilização de uma base de dados local, desde que seja somente para teste, é necessário que vocês tenham feito a instalação do AMP, tá? Ou a instalação do Champ, dentre outras aplicações, né, para a utilização do PHP. Tá? Se você fizer a instalação do AMP, vai aparecer para você no cantinho lá do seu relógio, tá, um Wzinho, tá? Vai estar escrito AMP Server, ok? Então não deixe de fazer a instalação do AMP se quiser fazer a configuração do seu servidor de conexão, tá? Da conexão do MySQL. Vamos fazer aqui a configuração então. Então, após a instalação do AMP, eu posso vir aqui, MySQL Connection, clico aqui nesse maisinho, ele vai pedir lá Connection Name, vou colocar lá http localhost, que é a minha base padrão. Testa a conexão, foi testado, tá tudo certinho, porta habilitada, beleza, dou OK, ele vai criar aqui para mim a conexão então do meu localhost, ok? Então já está feito então a minha criação do localhost. Vamos entrar nele, dou um cliquinho no quadradinho, pronto, estou dentro agora da minha base principal, do meu software onde fica armazenando as minhas bases de dados. Aqui eu tenho uma base teste, tá? Mas eu posso fazer o uso de criação de outras bases. O meu localhost está armazenando a minha tabela padrão, ok? Então ali eu posso fazer a criação de outras tabelas, tá? É o que nós vamos partir do princípio agora, de fazer a criação de várias tabelas. Então eu posso criar a tabela sem criar o campo ou criar a tabela diretamente. Então posso fazer o uso diretamente, ok? Vamos criar aqui uma tabelinha. Bom, primeiro passo aqui agora, eu estou criando uma tabela, perdão, um banco de dados, Create Database, tá, chamado Jogos Digitais. Pronto, Jogos Digitais já foi criado. Tá aqui, ó, clico com o botão direito nessa área vazia, peço um refresh, vai aparecer aqui para mim, ok? O mesmo procedimento quando você estiver dentro do AMP, tá? Você consegue fazer abrindo o seu PHP admin. Ele está sendo executado. Pronto, dentro do meu PHP admin agora eu também tenho o banco de dados chamado Jogos Digitais, ok? Então, ó, a execução que eu fizer dentro de uma aplicação, eu consigo fazê-la da mesma forma dentro de outro ambiente, tá? Então eu tenho a execução nessa tabela e tenho a execução nessa tabela. Os dois estão agindo de forma sincronizadas, ok? A vantagem do PHP Admin é que eu posso fazer a criação das minhas tabelas, vamos colocar assim, sem a necessidade da criação de códigos, do uso de código. Tá? Como por exemplo, vou criar uma tabela aqui agora, vamos colocar aqui, jogo 1. Quantas colunas eu vou querer? Necessariamente são quantos campos? Eu quero 4 campos. E manda executar. Pronto, vou colocar aqui código, nome, endereço e bairro. O código, eu tenho vários tipos de campo, eu vou deixar ele inteiro, porém vou colocar ele na opção de um campo autoincremento. Aqui, ó, autoincremental. Aí. Ok? O nome, por sua vez, ele vai ser um campo texto. Eu vou colocar aqui varchar, o tamanho dele, vou definir 60. Não vou preencher os demais não. Varchar para endereço, vou colocar 80. Varchar para bairro e vou colocar 50. Pronto. A minha tabela, eu vou colocar ela em MobDB. E agora
eu vou mandar guardar. Prontinho. Tabela criada, tá ali, ó. Com os campos lá dentro agora jogados. Tá ali. Ok? Então agora temos uma tabela de referência. Tá? Lembrando que esse campo autoincremento é o único campo em que você não consegue fazer uma consegue fazer uma alteração nele. Tá? Ah, mas vamos ver o que está acontecendo lá dentro do Workbench. Olha ali. Tabelas, jogo 1, e ele vai mostrar para mim as tabelas que foram criadas do mesmo jeito. Perfeito? Então, se fosse para poder criar, como eu criei aqui dentro, né, e eu tivesse que criar também dentro do Workbench. Já criei jogos digitais, que é a tabela. Tá? Então, create database e o nome da tabela, nome do banco, você cria o banco de dados que você deseja. Pronto. Então agora vamos criar uma outra tabela. Vamos criar create, vamos colocar aqui jogos 2, vou colocar jogo no singular. Jogo 2, colocar, perdão, esqueci do create table, né? Create table, jogo 2. Vou definir aqui agora. Perceba que eu só passei de linha, tá? Poderia fazer tudo da mesma forma, ok? Código, tá? Vou definir que código é integer, tá? Posso definir int, ok? Vírgula. Vou definir aqui embaixo. Não, aqui embaixo ainda não. Pera aí. Vamos definir aqui int, tamanho dele. Vamos colocar 11, tá? 11 not null, ou seja, ele não vai aceitar vazio. Auto, vou colocar aqui ele auto increment, vou colocar aqui maiúsculo, auto underline increment, tá, somente isso aí. Vamos passar a próxima linha. Depois que eu coloquei auto increment, vou colocar aqui agora nome. O nome vou definir como varchar. Vou colocar 60. Tá? Esse aí, not null. Ou seja, not null é um campo que não pode ficar nulo. Tá? Vamos definir outro aqui, endereço. Coluna endereço. Varchar. Vamos colocar aqui o varchar do anterior foi 60 também, né? No endereço 80. No endereço 80, tá? Not null. Ok? Então tá indo ao processo de execução, tá? E por fim, vamos definir lá o bairro varchar. Nós colocamos, recorda aí, ficou em 50. Not null. Opa, agora eu fecho ali. Pronto. Se não mostrou nenhum xizinho, meu código está correto. Vamos executar, vamos ver que bicho vai dar. Opa. Quando acontece aqui, ele vai mostrar uma mensagem de erro. Ah, tá. A tabela, o banco de dados não tinha sido selecionado. Tá? É porque demora muito, a instância pode sair uso. Você coloca lá uso, jogos digitais. Tá com ponto e vírgula ali. Pronto. Pronto, agora sim. Deu o auto-incremento ali, depois a gente coloca o auto-incremento direto na linha de código. Ok? Vamos ver aqui agora. Vamos dar aqui um refresh all. Agora apareceu. O jogo 2. Tá ali. A estrutura do campo. Ok? Então ele já está todo totalmente aqui reestruturado. Beleza?
Então, quando você faz a criação do código via script ou faz a criação do código diretamente, é você que vai definir como é que faz a existência desse tipo de código, beleza? Lembrando sempre da seguinte forma, eu não coloquei aqui para ele esse autoincremento porque eu também deveria ter definido no final que ele é chave primária, tá? Então isso aí eu posso fazer alteração. Só para criar uma tabelinha de início, você já vai saber que eu posso simplesmente fazer create table e a definição dos campos, tá? A definição dos campos, como está na própria apostila de vocês têm essas orientações a serem utilizadas lá, tá? Vou localizar a página. Na página 9 da apostila de vocês, está lá os dados mais comuns a serem utilizados, né? Inteiro, longo, data, tá? Então ali da 9 até mais ou menos a página 11, vocês irão encontrar todas essas informações relativas aos dados que vocês irão utilizar, tá? Então, para a criação de tabelas, tá? Para a criação de banco de dados, tá? Vocês deverão utilizar o Create Database e o Create Table para a criação de tabela dentro do database, ok? Daqui a pouquinho a gente continua usando mais. Então, boa aula!